bem contigo? Eu acho que eu esperei bastante tempo para falar sobre O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, mas eu resolvi trazer hoje. Eu resolvi depois de muito tempo. Eu parei de ler ele quando começou uma polêmica anos atrás. Eu tinha começado ele um tempo antes da polêmica, por censura. E me estressa um pouco quando os livros são resumidos à proibição, ao motivo que fez eles não serem lidos. Porque, na verdade, quando censuram um livro, geralmente é porque as pessoas não leram ele. Enfim, eu tô lendo Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Eu ainda não chegou o meu livro pro Clube do Livro. E ele me fez lembrar do Avesso da Pele, que eu terminei no início desse ano, há alguns meses. E por que eu lembrei dele? Porque me veio na cabeça uma outra polêmica mais recente, que não tem nada a ver com esse livro, que é sobre alguém do Instagram, não sei quem é, que falou que não lê livros de pessoas, nem de autores, nem de personagens LGBT, porque ela não tem interesse. E, segundo ela, não é preconceituosa. Eu não faço a menor ideia de quem é essa pessoa, também não faz diferença. Mas isso me ficou na minha cabeça de um jeito muito estranho, porque eu já ouvi muito isso, tanto em relação à literatura escrita por pessoas LGBT, quanto personagens. Aí eu tô falando tanto de criação quanto de autoria, quanto de escrita, quanto os personagens. Eu já ouvi muito isso sobre literatura escrita por mulheres, com personagens mulheres também. E eu já escutei isso muito relacionado a autores e autoras negros e negras, e a personagens também negros e negras. E aí eu fiquei pensando, cara, como essa visão de, eu não leio isso porque isso não me interessa, mas eu não sou preconceituoso, talvez seja o motivo dessas censuras, talvez seja o motivo de não conseguir enxergar esses livros, esse aqui, esses outros, como literatura. Já vou explicar um pouquinho mais. Por que eu trouxe outros livros aqui também? Eu peguei aqui alguns livros, eu pensei até em outros, mas quis pegar só 5. Então, O Avesso da Pele, que eu já vou falar um pouquinho mais. Eu trouxe também o Vera, do José Faleiro, mas aqui poderia estar qualquer outro livro do José Faleiro. Podia estar O Masquimonto Vive, Os Supridores, o Vila Sapo. Todos os livros dele são maravilhosos. Foi o que me fez voltar a ler de verdade nos últimos anos. Posso falar do Enquanto os Dentes, do Carlos Eduardo Pereira, que foi o livro que eu trabalhei em dissertação. Posso falar do Céu para os Bastardos, da Lília Guerra. Quero muito ler o Perifobia, que está ali também. Posso falar de Virgínia Mordida, da Giovanna Vieira. Mas poderia falar de vários outros livros que talvez eu traga em outros vídeos. Aliás, se vocês quiserem que eu fale sobre qualquer um desses livros ou desses autores, pode deixar aí nos comentários que eu posso trazer aqui. Mas eu resolvi trazer O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Por quê? Porque esse livro foi um que não foi lido por muita gente por causa de uma polêmica. Porque as pessoas têm essa tendência de ir lá, catar uma frasezinha e dizer, meu Deus, isso aqui não deve ser lido por esse tipo de pessoa. Isso aqui não deve ser lido por esse tipo de idade. E enquanto professor ou enquanto leitor, eu acho isso uma grande ignorância, uma grande burrice, pra ser bem sincero. Bom, o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, ele conta a história do Pedro, que teve o pai assassinado. E ele vai retomando, como ele vai pegando os objetos dele, tentando voltar no passado para tentar entender mais quem é esse pai dele, quem era esse pai dele. E nisso também ele vai formulando quem a mãe dele é, quem ele é e quem o mundo é. Daria para dizer o que o mundo é na nossa volta. É um livro muito bonito, é um livro que me fez sentir muita coisa, mas ao mesmo tempo é um livro que mostra o pior que existe na sociedade brasileira. Vou dizer brasileira, mas daria pra gente pensar no geral, né? Na sociedade como a sociedade que a gente conhece, né? Pensando principalmente em Ocidente.
Eu trouxe um trecho que é pra gente pensar aqui e daí depois fazer alguma reflexão. Fala sobre uma das primeiras vezes que o pai dele sentiu medo. Quando ele diz isso, você lembra que um dia já tinha sido algemado como um bandido. Isso aos 14 anos. Quando você estava num ponto, esperando o ônibus, em Copacabana, para encontrar seu padrasto. Foi então que o ônibus parou e dele desceram alguns moleques que apontaram para você dizendo: Foi ele, foi ele. Você não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo e, num impulso, decidiu correr. E ao olhar para trás, viu um monte de gente correndo atrás de você. E, por instinto de sobrevivência, você entrou numa galeria de lojas, na rua Barata Ribeiro. Você entrou no primeiro lugar aberto que encontrou, uma igreja evangélica Assembleia de Deus. Aos 30 anos, você até pensou que deveria ter se tornado pastor para retribuir a sua salvação. Você entrou e se escondeu atrás de um dos bancos. A igreja estava vazia. Ficou ali, quieto, esperando, escutando a própria respiração. Mas então ouviu gritos. Ele está aqui! Ele está aqui! E de repente, a igreja foi invadida por sabe-se lá quantos daqueles moleques sedentos por vingança. Um deles te achou e te apontou. Em instantes vieram todos para cima de você. Socos e chutes na cabeça, na barriga e no rosto, até você começar a sentir o gosto enjoativo do sangue. Você não ofereceu nenhuma resistência, apenas se colocou em posição fetal e tentou dizer: Eu não fiz nada. Depois começou a perder os sentidos. Então alguém sacou uma arma e apontou para sua cabeça. Você ainda pode ouvir um deles gritando: Nós vamos te passar, neguinho. Tu vai morrer aqui agora, neguinho. No entanto, antes que te matassem, porque não era ali que você morreria, você foi milagrosamente salvo por um dos pastores da igreja. Ele interveio dizendo: Pelo amor de Deus, gente, em nome de Jesus, respeitem a casa do Senhor. Vocês não vão matar ninguém aqui dentro. E por algum outro milagre, aqueles moleques todos pararam de te bater e se afastaram. A igreja foi esvaziada. Você não chorou porque não teve tempo para isso. Você apenas sentiu uma enorme dor na cabeça e percebia que um de seus dentes da frente estava mole. Sabia que poderia perdê-lo e por isso evitava passar a ponta da língua nele. Você foi levado algemado para uma delegacia. Foi a primeira vez que você sentiu o ferro frio de uma algema nos pulsos. Ao seu redor, pessoas te xingavam e te chamavam de ladrão, e ainda diziam que daquela você não escaparia. Somente na delegacia as coisas foram esclarecidas. Você havia sido confundido com um bandido. Acharam que você tinha roubado o boné de um daqueles moleques. E ser confundido com um bandido vai fazer parte da sua história, da sua trajetória. E você vai custar a compreender por que essas coisas acontecem. Quando eu leio esse trecho e leio esse livro, e leio esses livros e tantos outros livros que eu já li, principalmente nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, eu comecei a pensar, cara, eu li muito pouca coisa de escritores negros. E comecei a pensar o porquê disso. E quando eu falei da Conceição Evaristo, foi porque eu li o Poncia Vicêncio, que está ali na minha estante, que eu não peguei. E foi um dos livros que me fez pensar sobre isso. Foi lá atrás, há vários anos, acho que eu li em 2019 ou 18, eu comecei a pensar sobre isso. E aí, quanto mais eu leio, menos eu entendo qualquer pensamento que fala, cara, por que eu vou ler autores negros se eu não sou negro? Por que eu vou ler autoras mulheres se eu não sou mulher? Se eu não passo por essas coisas? Por que eu vou ler autores LGBTQIA+, se eu não sou? Se eu sou... O que muda na minha vida? E aí, eu comecei a entender que a literatura, ela não é feita... não, eu tenho que ler só esse tipo de coisa, ou só isso aqui. Mas quanto mais a gente reduz o que a gente lê, ou seja, quanto mais a gente escolhe coisas, autores parecidos conosco, mundos parecidos com o nosso, menos a gente entende sobre o mundo, menos a gente consegue enxergar o mundo. Quando eu leio O Avesso da Pele, eu consigo sentir essa pele que eu não tenho. Eu consigo sentir
o que é ser uma pessoa negra no Brasil, mesmo que eu nunca vá entender nada disso. E eu não falo isso no sentido como se a gente tivesse que fazer um checklist para cumprir. Ah, eu preciso ler escritores de todos os países, eu preciso ler personagens de tudo que é tipo, mas mais no sentido de que isso vai poder fazer com que a gente enxergue outras coisas. Isso vai poder fazer com que a gente se coloque no lugar de outras pessoas, que a gente crie um senso, tanto um senso crítico, de conseguir pensar o que a gente não sente, de conseguir entender o que a gente não passa. E eu poderia dizer que, para mim, sempre foi isso que fez eu gostar de livros. É isso, espero encontrar vocês em algum outro momento.